Permitir que o Senhor se temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele hoje é o tempo de se apaixonar por preceitos sagrados, pelas coisas do céu, pra ser purificado pelo sangue da cruz, esperança então proclamar. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. Hoje o fruto do Espírito Santo, parte 2. Vamos orar? Vamos pedir para... Vamos ver quem pode orar para a gente. Quem não orou ainda, quem sabe, né? Vamos ver. Eulene, você está
Você consegue fazer oração, Helene? Pra gente, a primeira oração? Oi, bom dia, pastor. Bom dia, Bom dia a Helene. todos. Bom dia. Fechamos nossos olhos. Deus, Pai amado e misericordioso, muito obrigada, Senhor meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia em Tua santa presença, Pai. Obrigada, Pai, por este momento de estarmos reunidos, louvando a Ti, buscando mais a Tua santa presença e buscando a Tua santa unção, Pai. Te pedimos que Teu Santo Espírito, Pai, possa estar conosco, o Senhor que é o nosso Deus, o nosso Consolador, o nosso direcionador neste mundo. Por favor, se faça presente em nosso meio, nos direcione também no nosso louvor que é falho e leve até o nosso Pai essa adoração como um perfume. E por favor, Senhor meu Deus, nos encha do Teu Santo Espírito e nos transforme ao longo do nosso dia, ao longo do nosso tempo, até a Tua santa volta, Pai. Te pedimos o derramamento do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito agradecido, Helene, aí pela oração, pela participação. Tô vendo que o Cid também tá junto aí, né? Isso é muito bom. Bom, eu, nesses dias, queridos, tenho visto algumas coisas a respeito do Espírito Santo. Caiu nas minhas mãos esse livro aqui, em especial do pastor Valdir Lucas. Aqui ele tem os 10 mandamentos do Espírito Santo. Tem um outro livro, que o nome do livro é A Revolução do Espírito. A tradução do inglês para o português ficou nesse nome. E eu fiquei impressionado ontem lendo uma história lá na Rússia, uma igreja muito pequena que não ia para frente, não andava, não rodava, não pegava. E eles resolveram buscar o Espírito Santo, queridos. E em um ano eles batizaram mais de 70 pessoas, amém? Rússia, um lugar, né, completamente diferente. Hoje nós estamos com uma chuvinha gostosa aqui, né? Caindo. Clima muito agradável. A gente refletir um pouquinho, né? Bom dia, Giovana Bicigliari. Deus abençoe você, minha filha. O que você tem para a gente hoje aí? Já dei uma lida na apostila, né? Fruto do Espírito Santo, parte 2. Vamos lá, Giovana? Vamos tocar o barco? Sim, vamos lá. Bom dia. Bom dia, Will. Bom dia, igreja. Bom dia, Rose. Bom, hoje é o nosso 6º dia e hoje nós vamos dar continuidade na parte 2 sobre o fruto do Espírito Santo. E eu queria pedir que todos abrissem as revistas na página 23, por gentileza. Vamos abrir nossas revistas e vamos começar lendo o versículo-chave que está em Gálatas 6, do 7 ao 9. Vamos abrir então, que diz assim, né? Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então, olha que bonito esse versículo de Gálatas, que diz aqui que se semearmos as coisas na própria carne, nós colheremos corrupção. Mas, se semearmos no Espírito, teremos a vida eterna. Isso pode estar ligado também à questão da justiça de Deus. Muitas vezes, quando alguém faz algo para nós, quando acontece algo em nossa vida, nós queremos resolver aquilo com a justiça humana. Nós queremos semear com a própria carne. Mas Deus nos convida, através do desenvolvimento do fruto do Espírito, a semear no Espírito, confiando que a justiça de Deus é melhor que a nossa.
confiando que a vontade de Deus é melhor que a nossa, né? E aí a revista ela continua trazendo ali pra gente, né? Você já se perguntou por que em Gálatas a expressão fruto do Espírito está no singular, enquanto obras da carne é usada no plural? A primeira se encontra no singular para indicar que todas as qualidades listadas são aspectos de um único fruto, cujas virtudes devem se manifestar integralmente no caráter moldado pelo Espírito. Por outro lado, as obras da carne aparecem no plural, para enfatizar a diversidade e a natureza fragmentada dos comportamentos pecaminosos. Cada uma dessas obras representa uma manifestação isolada do afastamento de Deus. Então, olha que interessante. Aqui em Gálatas, fruto do Espírito aparece no singular. Por quê? Vem do Espírito Santo, de um único lugar, e gera em nós as virtudes, né? Que são as virtudes que nós comentamos ontem, né? Na lição de ontem, né? O amor, a paz, a benignidade. E tudo isso faz parte do fruto que o Espírito Santo produz em nós. E aí a revista, ela traz aqui 2 motivos de oração para nós orarmos agora nessa manhã. O primeiro, para que o Espírito Santo transforme atitudes que o afastam de Deus, ou seja, mude essas atitudes. E para que os seus relacionamentos reflitam o amor de Cristo. Então, vamos fazer uma breve oração, assim como nós estamos. Vamos orar por esses 2 motivos. Oremos então. Querido Deus, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pelo teu cuidado, porque estamos aqui para mais um dia de estudo. Peço, Pai, que o Senhor venha produzir em nós, Pai, o teu fruto. Peço que esse fruto apareça, Senhor, nos nossos relacionamentos e transforme em nós, Senhor, tudo aquilo que é da carne. Coloca, Senhor Jesus, tudo que for melhor e que reflita os frutos do Espírito em nós, Senhor. Esteja conosco, nos ajude também a entender a tua palavra nessa manhã. É o que eu peço, Senhor, e agradeço em teu santo nome. Amém. Então, continuando, vamos ali para a palavra revelada na página 24. E ali na página 24, diz um pouquinho de como que vive uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, através de versículos, né? Então, se vocês quiserem acompanhar comigo, na própria revista aqui mostram os versículos, né? Então diz o seguinte: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Quem vive no Espírito Santo não vive mais apenas por si ou para suprir os próprios desejos, mas vive para ser um exemplo para os que estão ao redor. E justamente, então assim, eu não me preocupo mais só com as coisas que eu quero ou não fazer, mas se isso vai servir de tropeço ou não para o próximo. Isso é muito importante. E tudo que eu fizer, eu preciso consagrar a Deus. Isso me aproxima ou isso me afasta do Espírito Santo, né? Aí em Salmos traz esse versículo aqui também, né? Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Então, mais do que a fartura, uma das melhores coisas para uma pessoa que tem o Espírito Santo é poder deitar a cabeça no travesseiro em paz, tranquilo, com a consciência limpa, de que vive uma vida que honra ao Senhor, né? E ali em Provérbios também trouxe, né? Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça, né? Esse é um trecho de Provérbios que fala da mulher virtuosa, mas que se encaixa também no cristão que produz virtudes através do fruto, né? E ali 2 Timóteo também traz. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Então, assim, esse versículo ele é muito importante, né? E ele traz ali que o Espírito de Deus, ele nos dá força, ele nos dá poder para podermos agir. Não precisamos ter medo, né? Aí, em contrapartida, a palavra revelada, ela traz ali o modo de vida de quem pratica as obras da carne. E aí, trouxe aqui 2 versículos que eu queria ler com vocês, né? A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha só que forte, né? A garganta é um sepulcro aberto. Isso é muito forte. E aí continua ali em Efésios, diz, né? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis. Eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Então, essas são as características daqueles que vivem pelas obras da carne. E como é triste essa vida. Por mais que pareça que nessa terra essa pessoa tenha algum tipo de prosperidade material, o diabo ele quer deixar tudo bem confortável aqui, para que a pessoa não queira sair, para que a pessoa não queira se mover, se mexer. E nós precisamos fugir disso, fugir da zona de conforto dessa terra, para que nós não desenvolvamos essas características aqui ruins, né? De destilar veneno pelos lábios, né? Contendas, viver uma vida obscurecida, insensível à voz do Espírito Santo. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para isso, para que possamos vencer a nossa carne, para que o Espírito esteja mais forte, mais forte. E hoje eu chamei um reforço para me ajudar a passar a, a, a mensagem da revista. Uma pessoa muito especial para mim, creio que para ele também, para todos. O Tácito, ele vai dar continuidade para a gente nos outros tópicos, vai me ajudar hoje. Eu acho que ele já está aqui na ligação. Tácito? Alô, Aí. me escutam bem? Sim. Vou ligar a câmera aqui. Tudo certinho aí? O pessoal consegue me ver? Tudo certo? Perfeito, então. Bom, para dar continuidade aqui, eu vou continuar aqui com o Testemunho Inspirado e também a Vida Transformada, aqui essas 2 sessões da revista. Espero que todos estejam com a Bíblia por perto aí, porque a gente vai usar. Bom, aqui nessa sessão do Testemunho Inspirado, a gente consegue ver algumas características importantes do Espírito Santo, né? A primeira delas, que Ellen White menciona aqui, é que a influência do Espírito Santo é a vida de Cristo no homem. Quando eu li essa frase, eu já conectei com alguns outros versículos que falam sobre essa mesma relação que o Espírito Santo tem com a gente, né? Então, o Espírito Santo é a vida de Cristo no homem. O Espírito Santo é aquele que permite com que nós tenhamos a vida de Cristo, né? Uma vida semelhante à de Cristo. A vida de Cristo, ela foi uma vida de obediência, sim ou não? Pode abrir o microfone aí para participarem. Foi uma vida de obediência ou não? Com Sim, certeza. Sim, com certeza. Bom Plena, ouvir a voz de plena vocês, hein? obediência. Aí sim.
Exatamente. Então, Cristo foi uma pessoa obediente, né? Quando ele passou aqui pela terra, viveu as nossas aflições, ele nunca perdeu a obediência pelo Pai, né? E uma das características que o Espírito Santo permite aqui é justamente a obediência, né? Pode falar, Luciane. Sim, foi sim. É isso aí. Então, tem algumas diversas passagens que demonstram isso, né? E o Espírito Santo é justamente aquele que permite com que nós também sejamos obedientes. Então, se vocês puderem, eu gostaria que vocês abrissem em Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Quem que pode ler para a gente? Ezequiel 36, 27. Corrida bíblica aí. Isso. Entendi. Vou ler aqui, Ezequiel irmão. 36, 27. Vou ler aqui. Porei dentro de vocês o meu espírito e fareis com que ande nos meus estatutos. Guarde e observe os meus juízos. Exatamente. Então, aqui a gente pode inferir aqui que quem nos possibilita viver uma vida de obediência, como a de Jesus, é justamente o Espírito Santo, né? É justamente o Espírito de Deus que coloca os estatutos do Senhor no nosso coração e assim a gente consegue obedecer, né? Então, assim como Jesus, nós conseguimos ter uma vida obediente por meio do Espírito Santo, que é uma das características aí da vida de Jesus. Bom, a vida de Jesus, ela foi uma vida de pregação? Podemos dizer que sim? Sim, O pessoal ainda está acordando, mas com certeza foi, né? Quantas vezes a gente vê Jesus evangelizando, Jesus pregando, curando, exercendo ali o seu ministério. E foi uma vida com certeza de pregação, foi uma vida de levar a mensagem, né? E qual que é a relação disso com o Espírito Santo, né? Quando eu vi essa afirmação aqui, né, de que a influência do Espírito Santo é a vida de Cristo no homem, eu já pensei primeiro na obediência, né, que a gente comentou, e em segundo na pregação. São dois aspectos muito fortes da vida de Jesus e que são muito relacionados com o Espírito Santo. A pregação, como ela está relacionada com o Espírito Santo? Podemos abrir aqui em Lucas 4, versículo 16. Quem pode ler para a gente? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Bom, pode continuar até o 18. Então lhe deram o livro da profecia do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e ouvindo-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. É isso aí. Então, aqui a gente encontra o próprio Cristo dizendo que o Espírito de Deus estava sobre ele e havia ungido para evangelizar, curar, pregar liberdade, dar vista aos cegos e etc, né? Então, aqui a gente vê a pregação, que é uma característica muito forte de Jesus também, possibilitada pelo Espírito Santo, né?
se Jesus, que era o próprio Deus, foi ungido pelo Espírito, quem somos nós para não querermos o mesmo, né? E aqui a gente encontra que tanto para a obediência quanto para a pregação, que são duas características muito importantes na nossa vida cristã, nós necessitamos muito do Espírito Santo, né? Aqui no versículo que a gente comentou sobre obediência, o Espírito Santo, podemos dizer que ele age em nós, né? Dentro de nós, no nosso interior. E no aspecto da pregação, a gente pode dizer que ele age por meio de nós, né? Por nós, por nosso intermédio. Nós somos ferramentas na mão do Espírito Santo, né? E dessa forma, tem mais uma citação aqui da palavra inspirada, do testemunho inspirado, que diz o seguinte, né? Os que ele atua em todo aquele e por meio de todo aquele que recebe a Cristo. Então, isso vai justamente ao encontro desses dois aspectos que eu comentei aqui, né? Ele atua tanto no nosso interior quanto por meio de nós, né? Então, quando nós temos o Espírito Santo em nossa vida, nós conseguimos ser obedientes, ele atua em nós e por meio de nós, ele exerce a pregação, a evangelização, né? Não podemos achar que isso que isso é dom nosso, que nós merecemos, que nós temos isso dentro de nós, porque não é, né? Nós somos apenas instrumentos para que o Espírito Santo atue na vida dos outros. Bom, um outro ponto aqui que a gente encontra no testemunho inspirado é que o Espírito, ele mantém o mal sob o controle da consciência. Então, basicamente, o Espírito Santo, ele, na Bíblia a gente encontra, né, que uma das funções do Espírito Santo é justamente nos lembrar daquilo que Jesus nos ensinou, e nós sabemos que tudo aquilo que Jesus falou, todos os seus ensinamentos, são armas poderosas para que nós tenhamos o nosso pensamento sujeito a Deus, né? Então, o Espírito Santo ele atua justamente nesse sentido, de manter o mal sob o controle da consciência. E uma outra função dele também é guiar a verdade, né? Esses dois atributos dele corroboram isso que Ellen White menciona aqui, que ele mantém o mal sob o controle da consciência. E aqui a gente tem uma menção de um dos maiores problemas que a gente pode ter em relação à moralidade, que é a exaltação, né? A soberba. Então, aqui Ellen White menciona que quando o ser humano se exalta acima da influência do espírito, ceifa uma colheita de iniquidade. Então, quando nós nos exaltamos, quando nós achamos que somos mais do que o Espírito Santo, quando nós achamos que podemos ter uma vida moral, uma vida obediente, uma vida de bons atos, é aí que nós caímos. Porque por nós mesmos não é possível isso, né? E quando nós fazemos isso, o Espírito Santo vai perdendo influência, a voz dele vai sendo cada vez menos ouvida e os nossos comportamentos vão ladeira abaixo, né? Então, não podemos de maneira nenhuma ceder à soberba, achando que podemos ter uma vida moral por nós mesmos, porque não podemos. Dependemos inteiramente do Espírito Santo. Bom, aqui a gente tem também o desafio missionário, né? Que a gente vem tendo todos os dias aqui. E o desafio é que nós consigamos aqui exercitar um fruto do Espírito para cada um dos nossos amigos aí de oração, né? Os nossos amigos pelos quais nós estamos orando. Então, eu deixo aí o desafio para vocês de pensar, né, nos frutos do Espírito. Aqui é citada principalmente a bondade, mansidão, alegria, paciência,
um ponto importante aqui para o dia de vocês, tarefinha de casa, pensem aí nos seus 5 amigos de oração e já pensem num fruto do Espírito que vocês podem exercitar com eles. Às vezes é o seu marido, às vezes é a sua esposa, e aí eu já penso no dom da paciência, né? Se Deus foi paciente com a gente, se Deus foi perdoador, por que não nós também não sermos com o nosso cônjuge, com os nossos familiares, né? Não sei quem você escolheu aí como amigo de oração, mas paciência é um bom começo aí para a gente exercitar, mansidão, alegria, né? Por que não começar o nosso dia sorrindo, fazendo o dia do outro melhor, né? Trazendo uma outra atmosfera para o nosso lar, para o nosso trabalho, quem sabe? Então, deixo esse desafio para que vocês pensem ao longo do dia. E para finalizar, a gente tem aqui a sessão da vida transformada, que contém aqui um apelo no final. Quero me ater principalmente ao parágrafo final aqui, né? Que diz o seguinte: abra diariamente o coração à orientação divina, cultivando as virtudes que refletem um propósito mais elevado. É nesse compromisso contínuo que você experimentará profunda renovação interior e se tornará canal de bondade e luz para o mundo que anseia por esperança e harmonia. Nunca se canse de fazer o bem, pois no tempo certo você colherá os frutos de uma vida verdadeiramente conectada com o Espírito Santo. Então, que nós possamos nesse dia já começar em contato próximo com o Espírito Santo, porque nós vimos aqui que só Ele é capaz de nos permitir uma vida mais próxima de Deus, uma vida mais obediente, uma vida de evangelização, assim como foi a vida de Cristo. Passo a palavra ao pastor aí, para a gente encerrar, e agradeço pela oportunidade aí, Giovana. Giovana, quer falar alguma coisinha, Giovana? Não, tranquilo. É isso aí. Muito bem, vocês formam uma dupla legal aí, viu? Achava que o Tarso só cantava, o Tarso fala também. Que bom, Tarso, que joia. Muito bom, é o Espírito Santo. Tem que ser Louvado. só Ele. Bom, eu sempre anoto algumas coisas e hoje eu pude anotar pouquinho aqui, mas eu achei bem interessante, por exemplo, quando a Giovana falou, né, que nós precisamos fugir da zona de conforto, entre aspas, né? O Espírito Santo de Deus, ele precisa, né? Ele que nos faz fugir, né? Dessa zona de conforto, conforme a apostila nos disse e a Giovana falou nessas palavras, precisamos fugir dessa zona de conforto. Uma outra coisa que eu notei foi a seguinte, amigos, olha só, se o próprio Cristo, sendo Deus, pediu o Espírito Santo para o seu ministério, imagine cada um de nós, né? Para a evangelização, para a obediência, né? Cristo, ele pediu, ele rogou isso, né? Rogava isso, imagine a gente. E uma outra coisa que eu anotei, que eu achei muito forte também, no finalzinho, o Tarso falou assim, o Espírito de Deus mantém o mal sob o controle da consciência. Gente, quanto poder, né, nós temos à nossa disposição, o poder do Espírito Santo, e a gente precisa pedir mesmo, precisamos rogar mesmo, né, o poder do Espírito Santo. Bom, amanhã, pela graça de Deus, nós vamos ter a oportunidade de ver as condições para receber o Espírito Santo. Então, vamos, nesse dia, estar trabalhando o dia todinho junto com o Espírito Santo, e amanhã, pela graça de Deus, nós vamos ver mais esse tema. Deus seja louvado pela sua disposição, está acordando de manhã, alguns estão se sacrificando para isso, né? Mas nós sabemos que vale muito a pena isso. Deus abençoe muito o seu dia. Temos um pedido especial de oração, eu sei que cada um de nós temos, né? Mas hoje, o paizinho da Cássia, né? O irmão Baldinotti vai fazer um procedimento e nós estamos todos aí em oração por ele. Esse pedido reflete, com certeza, pedidos nessa direção de saúde, né? E que você possa lembrar do irmão Baldinotti nesse dia também. Vamos terminar com a prece, com a oração. Vamos ver alguém ainda que não fez oração, quem sabe, para orarmos para a gente, para finalizar a reunião. Vamos ver aqui. Deixa eu
Luiz Alberto. Ei, Luiz Alberto, nosso construtor, ancião lá de Barrinha. Por favor, Luiz Alberto, pode terminar para a gente com oração? Bom dia a todos. Oremos. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade mais uma vez da salvação nesse dia, Deus. Nós possamos, ó Deus, entregar nosso coração e também, ó Deus, pedir mais o Espírito Santo para que nós possamos vencer, ó Deus, as nossas tentações e também vencer alguns objetivos de levar algumas pessoas ao teu pé. Que o Santo Espírito possa nos usar nesse dia e que nós possamos cada dia mais entregar nosso coração, Senhor, para que façamos o melhor a tua obra, Deus. Abençoe cada irmão aqui presente nessa manhã, que nós possamos, ó Deus, não somente esses 10 dias, Deus, clamar o Espírito Santo, mas possamos até os últimos dias da nossa vida, até o teu retorno, estar clamando o Espírito Santo para que nós possamos vencer dia após dia. É o que pedimos, agradecido por Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia, meu povo. Bom dia, Zezé. Deus abençoe demais, meu povo.